Olá, eu sou o Oblitai e hoje daremos continuação aos nossos vídeos aqui de distinções de Tormenta 20. Já tem um vídeo, tem uma playlist específica aqui só de distinções e tem um vídeo explicando exatamente o que são distinções, como que elas funcionam, como é o melhor jeito de você integrar elas na campanha. Recomendo muito você ver esse vídeo antes de começar a entrar em distinção por aqui, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos nessa, que hoje tem bastante coisa pra falar. A gente vai falar de uma distinção que eu particularmente gostei muito, tá? Por mais que eu acho que a maioria da galera aí da comunidade vai achar que é meme, eu gostei bastante. Olha só essa frase que impactante que ela é. Um mortal pode durar no máximo alguns séculos, provavelmente bem menos. Uma piada pode ser eterna. É assim que a gente começa falando do bufão de Rynin, o verdadeiro bobo da corte. É uma distinção focada ali principalmente em causar nerfs, condições, debuffs nos adversários. Você vai atuar muito ali como aquele ladino suporte ou aquele bardo suporte no seu time, abaixando, né, as defesas dos seus inimigos, e encaixa muito bem com essa proposta, tá? Inclusive eu tava jogando de bardo um tempo atrás ali numa campanha e eu fiz um sátiro bardo, aproveitando a nova raça do sátiro que saiu aí, e essa distinção aqui cairia como uma luva pra ele. Eu era um bardo sátiro que fazia sátiras, né? Eu não cantava. Sátira é tipo um poema sarcástico que você faz ali pros adversários. Então eu tinha feito várias rimas pra utilizar na sessão. E, cara, cairia perfeito aí com o bufão de Rynin, tá bom? Cara, muito legal, vamos lá. Ó, é o seguinte, ele começa aqui falando pra gente, ele traz um texto introdutório bem legal, falando sobre a relação de Rynin com os deuses, falando como que funciona um bobo da corte, principalmente que Rynin seria o bobo da corte dos deuses, né? Ele fala pra gente também que o bobo da corte é aquele que tem coragem de falar e rir daqueles que ninguém mais tem. Então, por exemplo, quando um rei sai pelada do seu quarto, a única pessoa que tem coragem de apontar e dar risada é o bobo da corte. Todos os outros ali ficam presos pelas amarras da moralidade e, claro, da temerança contra os seus superiores. O bobo da corte não tem nada disso. Ele é o cara que não tem nada a perder. É o cara que sabe realmente que a piada pode ser eterna. E a vida dele não vai ser mesmo, então não tem problema o preço que ele precise pagar pra contar uma boa piada. A temática é legal, né? Fala sério, vão demais. Galera, é o seguinte, depois ele vem aqui, eu vou direto ao ponto, tá? Ele dá, o texto é bem interessante, mas de forma geral, ele fala pra gente mais sobre como que funciona, não tem uma maneira específica ali de você virar um bufão de Rynin. Diz aqui a lenda que existe um grupo perdido por aí que pode ensinar alguém a ser um bufão de Rynin, mas às vezes isso pode ser só uma lorota para enganar pessoas aí, bobos, a procurarem, às vezes pagando o preço da sua vida por isso. Então, o melhor jeito de você virar um bufão de Rynin é por conta própria e ir se adaptando ali como der, tá bom? Outra coisa, ele fala também que o humor do bufão de Rynin, ele é sempre sarcástico, né? Aquele humorzinho um pouco mais ácido. Um cara que ri, por exemplo, da própria tormenta, o destino que o mundo de Arton tomou pra si. E é bem importante você ter isso em mente na hora de interpretar o seu bardo, né? Ele sempre vai ser aquela pessoa mais agridoce ali do grupo, aquela pessoa passiva-agressiva, né? E ele fala pra gente, olha, a principal arma do bufão de Rynin são suas cabriolas, inclusive cabriolas são tipo gestos ali, pegadinhas jocosas, e eles transformaram isso em habilidades dentro da distinção, achei bem legal isso. E ele fala pra gente também que os Rynins são recompensados por fazer essas cabriolas aí com efeitos mágicos variados. É exatamente o que a gente vai ver. Tudo bem, mas como que você vira um bufão de Rynin? Você me pergunta. Eu te respondo, virando membro. Não, brincadeira, você não precisa virar um membro para ser um bufão de Rynin, mas é um ótimo modo de você começar, tá? Os membros ajudam demais aqui no canal e lá no grupo a gente tem vários bufões, a gente dá muita risada lá, é sempre muito engraçado. Eu mesmo atuo muitas vezes lá como bobo da corte. E é muito legal, tá bom? Por apenas R$3 por mês você vira membro do canal, ajuda demais a gente aqui e tem diversas vantagens por conta disso. Então, muito obrigado a todos os membros. Participe você também, você não vai se arrepender, eu garanto disso. Participe, entra no nosso grupo do WhatsApp aí.
Mas falando sério agora, a admissão do bufão de Rinin, ela começa com um jeito muito simples. Primeiro de tudo, você tem que ser um devoto a Rinin. O próprio nome da distinção por si já diz. Então, você precisa ser aí talvez um bardo, né, ou um ladino, acho que cairia bem também, devoto a Rinin. Depois disso, galera, você precisa fazer o trabalho de bobo da corte. Você precisa atuar como um bobo da corte ali por um tempo. Eu, como mestre, como narrador particularmente, na minha mesa, permitiria que se tivesse um nobre no grupo, por exemplo, e esse candidato a bufão de Rinin ficasse atormentando aquele nobre por tempo suficiente, eu já consideraria essa parte da admissão aceita. Pensem nisso, ia ser legal. Mas a distinção fala que você tem que ficar um mês servindo ali uma corte, um rei, algum nobre, como bobo da corte, efetivamente para você ter ali o seu tempo de experiência. Olha só que loucura isso, né? Então você fica ali com um senhor específico, fazendo zombarias que só você teria coragem de falar pro nobre que paga o seu salário. É para poucos isso, é para poucos. E aí, depois que você passou por essas 2 etapas iniciais, que são relativamente mais tranquilas, aí que começa o grande desafio da admissão. Primeiro ele fala o seguinte, olha, ele fala essa história do grupo que eu comentei por aqui, né, que dizem a lenda que tem algum grupo, mas ninguém sabe muito bem disso, só que você deve pregar 3 peças, e uma mais ousada do que a outra. Peças aí durante a campanha que vão levar algumas pessoas à loucura e podem causar graves consequências a você e ao seu grupo. Eu acho que muito da graça mora aí, né? O narrador conseguir fazer com que o grupo todo se envolva de uma certa maneira e que juntos eles paguem o preço por isso ou se safem, né? Num plano bem elaborado que o grupo porventura monte. Ele fala o seguinte pra gente, olha, essas peças que o candidato a bufão precisa fazer não pode ser contra monstros, né? Então tem que ser ali contra criaturas inteligentes. Criaturas inteligentes para efeitos do Tormenta 20 são aquelas que têm -3 de inteligência ou mais. E aí ele fala pra gente que a primeira deve provocar um ferimento sério ou prejuízo econômico na vítima. Então você vai escolher alguém lá e você vai pregar uma peça nela que faça com que ela perca muito dinheiro ou que ela acabe se ferindo. Relativamente no roleplay isso não é tão difícil de se fazer, né? Você encontra um NPC meio bobão lá, faz uma aposta com ele, alguma coisa meio perigosa, torce um pouco pros dados e pronto, acontece. Aí depois começa a ficar complicado na minha opinião. A segunda, você deve provocar alguma perda irremediável à vítima, como a separação ali, né, o fim de um relacionamento, a expulsão de alguma ordem ou alguma transformação permanente. Aí já é uma peça um pouco mais complicada. O que eu pensei nisso? Olha que ideia legal. Existe em Victoria, o mercado das nuvens, os médicos que fazem cirurgias para colocar partes de monstros nas pessoas. Você poderia enganar alguém falando que ele passaria por uma transformação, como foi quando a pessoa muda muito lá, o clean up, não lembro como fala, e que é como se fosse a pessoa vai virar o Capitão América, e aí ela acredita em você, só que na verdade ela tem uma transformação com um médico dos monstros, implantando ali uma parte dos monstros sem saber. É uma ótima pegadinha e você transformaria a pessoa ali permanentemente, o que é muito perigoso. E a terceira deve custar simplesmente a vida da vítima. Você deve pregar uma peça em que o seu alvo morra por isso. Contra um vilão, né, é possível, não é tão difícil assim de se fazer e tudo mais. Claro, além de tudo, isso tem que ser muito engraçado, tem que causar riso nas outras pessoas que não seja você ou a vítima. Uma vez que você fez isso, meus amigos, a piada está pronta, o palco está montado e você pode receber a maior benção do Deus da Trapaça, virando o bufão de Rinin. Você ganha ali o chapéu do bobo, ele não conta para o seu limite de vestimentas, isso eu achei bem interessante, e ele vai te permitir utilizar a mecânica de músicas de bardo sem você, né, usar ali um instrumento musical para isso, e também sem precisar ser bardo, né, não fala aqui em lugar nenhum que precisa ser um bardo. E esse chapéu ele vai te dar +2 nos bônus de atuação e enganação, porém ele vai te dar -2 de diplomacia e intimidação. Então pense bem aí. E aí vem os poderes da distinção como um todo. O primeiro deles é o das cabriolas, que eu comentei lá no início do vídeo. É uma série aqui, ó, é essa listinha toda que tá aqui de
gestos ali, sei lá, atuações que você pode fazer que vão causar algum efeito mágico, e muitas delas são interessantes. Assim que você pega esse poder das cabriolas do Bobo, você já começa com 2. Você pegou o poder ali, você já escolhe 2 cabriolas para começar, e muitas delas são interessantes, tá? Ele fala que eles seguem as mesmas regras ali das músicas do bardo, então você tem isso em mente, né? Questão de acúmulo, de, sei lá, origem e tal, funciona mais ou menos do mesmo jeito, e todos eles têm a premissa de você fazer algo e causar algum efeito no seu alvo, tá? Então, por exemplo, aqui o humor macabro, ele fala que você vai escolher uma criatura que esteja ali no seu alcance, e aí a próxima vez que o seu aliado causar um dano àquela criatura, outra criatura pode fazer um ataque corpo a corpo contra ela como uma reação. Então imagina que o grupo de vocês tem lá um mascote, né? Que luta ali, um parceiro mascote que tá brigando, um companheiro animal, alguma coisa assim. É uma criatura que pode fazer um ataque contra aquele mesmo alvo como uma reação, tá? Tem muitas raças que são consideradas criaturas também, e pode aplicar algum parceiro, alguma coisa do tipo. Então é um humor macabro que basicamente, galera, dá um ataque extra para alguém do seu grupo. É bem interessante, né? É um negócio bem forte. As outras aqui são bem interessantes também, todas elas têm isso. Olha só, o passo hilariante em massa, ele faz a mesma coisa que o passo hilariante, só que aí você escolhe uma determinada criatura para aquilo. O Acelariante, ele fala o seguinte: você vai fazer um teste de atuação oposto à vontade. Muitas das mecânicas do Bufão de Rinin são assim. Você vai fazer sempre um teste de atuação oposto a algum teste do adversário, a maioria deles sendo de vontade. Então é importante que você invista muitos bônus aí na sua perícia de atuação. E aí, se você vencer, aquela criatura ela fica pasma, é uma condição, por uma rodada, e vulnerável por um D4 mais 1, tá vendo? É uma habilidade puramente de nerf dos seus adversários. O Bufão de Rinin é muito voltado para isso, e isso é muito bom, tá? Você ter ali um quinto player, né, na equipe que seja para suporte de nerf é muito bacana e comba muito com um bardo, por exemplo, tá? Depois, falando aqui sobre as outras habilidades além das cabriolas, pra gente não ficar se prendendo aqui só nisso, tem outras que são muito legais. A que eu mais gostei aqui, por exemplo, é a Piada Mortal. Ela, cara, tem um potencial de dar um dano gigantesco contra um inimigo aí, olha só. Ele fala o seguinte: você vai ter que gastar uma ação completa e 6 PM, então sim, o custo é muito alto, de fato, mas compensa, tá? E aí você vai contar uma piada tão hilária que vai fazer o seu alvo perder o sentido da vida dele. Você vai fazer um teste de ação oposto à vontade, tá vendo? Mais uma vez aí a atuação vindo à tona. Em uma criatura inteligente, então não pode ser um monstro que tenha inteligência negativa a menos de 3. E aí, ele tem que estar em alcance curto. Se você vencer a criatura, ela vai gastar a próxima ação padrão dela para atacar a si mesma da maneira mais eficiente possível. É aqui que mora o segredo dessa habilidade que torna ela tão poderosa. Quando ele fala assim que ela vai gastar uma ação padrão para atacar a si mesma, já é bom, porque quer dizer que o seu inimigo vai perder o turno dele se auto-atacando. Mas quando ele fala aqui que ela tem que fazer isso da maneira mais eficiente possível, isso significa, galera, que aquela criatura ela vai ter que gastar tudo que ela tem para dar o ataque mais poderoso dela nela mesma. Então não é só ela pegar uma adagada e se dar, não é isso. Se ela puder botar algum buff nessa arma, ela vai ter que pôr. Se ela tiver que, cara, usar uma magia ali que vai detonar o... Imagina que o seu adversário é um místico. O místico ele tem aquela habilidade do Supernova, que ele pode gastar HP para dar dano. E o escrito aqui mais eficiente possível significa que aquele místico teria que causar nele mesmo o dano de toda a sua vida, gastando para aumentar o dano e daria KO ali no alvo. Então olha só como que isso é poderoso, né? Uma habilidade muito, muito forte mesmo. Até fiquei surpreso que passou dessa forma. E as outras habilidades têm uma pegada assim, mas essa realmente me chamou a atenção. Eu acho que ela tem ali um potencial muito grande. Enfim, digam aí se vocês são bufões de Rinin, se vocês gostaram. Eu gostei muito dessa distinção, eu acho que ela casa muito bem ali com um bardo, né? Principalmente o meu bardo sátiro. Cara, gosto demais. Deixem suas opiniões, eu quero muito saber o que você acha. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau, valeu.